Olá, gente, boa noite. Bem-vindo a todos e todas aqui, aos meus alunos do IFSC, alunos da tarde, alunos da noite. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Aos alunos do IFSC Sertão, mais uma vez abrilhantando aqui o evento que a gente vem construindo, juntamente com as professoras Alessandra, a professora Juliana e Arão. Estou muito feliz pela participação dessa instituição aqui em mais um evento do IFSC. Quero agradecer também a presença de colegas nossos de profissão que estão por aqui, a Cristiane, a Emanuele, a Maura, que já é uma colega nossa de profissão, né? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Ale. Alessandra, ligue seu microfone, por favor. Tá. Desculpa, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos, né, a mais uma live. Assim, é com uma grande honra reencontrar a professora Paula, que há muito tempo não a vejo, né? Gostaria de agradecer pelo convite, né, do professor Arão, da professora Paula, agradecer a presença da Fabiana, né, que vai estar aqui conosco hoje, e todos os presentes, né, os nossos alunos de extensão e das demais instituições, sejam todos bem-vindos, né? E agora eu passo a palavra para a professora Juliana. Olá, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de desejar boas-vindas, agradecer imensamente pelo convite aos professores e estimados colegas de graduação e de profissão, a professora Paula e o professor Arão. Dizer que eu estou muito feliz pelo convite. Dizer a Fabiana que é um momento muito bom de reencontrá-la, uma profissional a qual eu admiro bastante, também colega de graduação, nesse momento, né, no qual a gente vai compartilhar, né, e aprender um pouquinho com você. Então, agradecer imensamente por poder vivenciar esse momento com vocês e desejar boas-vindas também aos alunos do Instituto Federal, e que vocês aproveitem bem esse momento. Obrigada e passo as palavras para o professor Arão. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar nesse segundo momento, né, idealizado pela professora Paula, nos reunimos para falar um pouco das experiências que a gente tem e trazer para todos nós e também nossos alunos esse momento de compartilhar o conhecimento, né? Nessa noite, né, trazemos nossa contemporânea, colega de engenharia de alimentos da UFES, né, a engenheira Fabiana Coqueiro, que ela no caso, hoje com formação especialista em segurança de inspeção dos alimentos, especialista também em gestão da qualidade e engenharia de produção. Ela, atualmente, ela é gerente, né, de produção da Adinor, onde também já estou na mesma empresa como supervisor de produção, com já 15 anos de experiência nessa área. Então, Fabiana, agradecemos de antemão a sua parceria, a sua colaboração, seu tempo, né, em poder dividir esse momento com nós, com nossos alunos, e para aqueles também que estão participando desse momento, dessa live. Passo a palavra para você fazer a sua palestra. Obrigado. Boa noite, Fábio. Deixamos aqui o comando com você. Obrigada. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Então, eu que agradeço, né, primeiramente o convite, a Paula, a Arão, a Juliana, agradeço a presença aí de todos, e os colegas também que estão aí participando, né? Vou começar aqui a apresentação.
Fabiana, só um aviso antes do pessoal, antes de você começar a sua apresentação, por favor. Sim. O pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, queiram fazer, vocês podem colocar no chat, né? Que ao longo da apresentação da Fabiana, ela vai ter alguns momentos, né? Que ela já vai tirando a explicação, ajudando vocês a respondendo as perguntas de todos, tá ok? E também no final, se no, durante não conseguir, no final a gente vai ter um momento para poder tentar responder todas as perguntas, ok? Então, Fabiana, uma ótima apresentação. A tela já está Gente, aparecendo aí para vocês? está sim, Fábio, já está aparecendo aqui para a gente, maravilhosa. Eu aproveito a oportunidade para pedir ao pessoal que, nesse momento, podem deixar o microfone desligado. E a pergunta, ela pode vir tanto pelo chat, quanto oral, no momento que a gente abrir para perguntas, tá, gente? Participem, aproveitem, tirem bastante conhecimento da nossa colega Fabiana. Então, gente, falar de desenvolvimento de produtos, na verdade, né, é um assunto bem amplo. Então, como a imagem já diz aí, é um mundo, né? E é um mundo que está nas nossas mãos. É um mundo de matérias-primas, é um mundo de produto, é um mundo de aditivos, e aí a gente vai ter que encurtar um pouco, filtrar um pouco isso aí, e eu espero que eu consiga passar bem um pouco da experiência para vocês. Então, como a Arão já apresentou, né, meu nome é Fabiana Coqueiro, engenheira de alimentos, com especialização em segurança e inspeção de alimentos, e um MBA em gestão da qualidade e engenharia de produção. Há 15 anos atuando nessa área. Por atuar numa empresa pequena, eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas, e aí há mais ou menos uns 2 anos eu estou me dedicando a essa área de desenvolvimento de produtos. E o que é esse mundo hoje, né? Como é desenvolvendo produtos no mundo que a gente fala que é o mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, mas é uma expressão que começou a ser utilizada nos anos 90, e aí expressam esse mundo que hoje ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Então, assim como o mundo está dessa forma, os consumidores estão dessa mesma forma. Então, como que eu vou desenvolver produto para um consumidor que às vezes não sabe o que quer, não tem certeza do objetivo dele ao estar consumindo aquele produto? Então, a gente precisa entender a cabeça do consumidor para desenvolver um produto que atenda à expectativa dele. E aí, como que a gente consegue fazer isso, né? Para um mundo volátil, né, um mundo que muda o tempo todo, então uma coisa que é hoje, amanhã já é diferente, você precisa ter uma visão. Eu não estou desenvolvendo produto só para hoje. Às vezes eu estou desenvolvendo produto que eu quero que ele se mantenha no mercado por muito tempo. Então eu não preciso pensar só no hoje, eu preciso pensar no amanhã também. Para um consumidor que ele é incerto, eu preciso ter entendimento. Quando a gente trabalha com ferramenta de design thinking, a gente fala em persona. Para que persona eu estou desenvolvendo aquele produto? E a depender do entendimento da cabeça daquele consumidor, eu vou direcionar para aquilo que ele quer. Isso traz também clareza, né? Se o mundo é complexo, eu preciso ter clareza do que ele quer. E aí eu vou utilizar todas essas ferramentas para descobrir qual que é a vontade, em que momento que ele vai estar consumindo aquele produto, que quantidade que ele vai estar consumindo, qual o sabor que ele prefere, se é mais doce, se é menos doce, e aí ser cada vez mais assertivo, né? E para um mundo ambíguo, eu preciso ter agilidade. Então, se eu tenho uma tendência que já está no mercado hoje, eu não posso demorar 2, 3 anos para lançar esse produto. Eu preciso lançar o quanto antes. Então, tudo tem que ser muito rápido. Então, não existe mais aquele pesquisador no laboratório pensando sozinho, seguindo cada etapa sozinho, e ele vai ter aquele momento eureka, onde pronto, eu desenvolvi esse produto que é perfeito e vai agradar todo mundo. Então, não existe o produto perfeito que vai agradar todo mundo. Existe o produto perfeito e adequado para cada consumidor naquele momento. Então, desenvolvimento de produtos é um processo.
E é um processo que normalmente se faz em equipe. Você não vai fazer só. Então, você tem o marketing, você tem a qualidade, você tem vendas, você tem o PCP, que vai estar te ajudando em tudo isso. Tá, é um processo, é uma coisa muito grande, e como que eu vou afunilar isso ainda mais? Então, nesse processo, eu tenho que ter entradas, recursos e saídas, como todo processo de produção, né? É um processo de produção, é um processo de pesquisa e desenvolvimento. Quais que são as principais entradas de um processo de pesquisa e desenvolvimento? Eu tenho conhecimento. Então, o conhecimento ele vai estar tanto na entrada quanto na saída. Porque, na verdade, cada etapa do processo de desenvolvimento de um produto, você está gerando conhecimento. Você está criando algum conhecimento relativo à formulação, relativo ao processo, relativo ao produto. Projetos anteriores, né? Aí é quando a gente tem uma empresa que já tem ali um portfólio de projetos de desenvolvimento, e aí você não vai perder muito tempo começando do zero. Você pode pegar aquele portfólio, não, eu estou desenvolvendo agora um pão, que eu quero um pão que tenha grãos e que seja macio. Então, eu já tenho ali no meu portfólio alguns desenvolvimentos de pão e eu vou estudar e ver o que é que eu posso tirar ali daqueles projetos. E aí você vai dar entrada também como briefing. O que é o briefing? Briefing é onde você vai coletar todas as informações do seu projeto. Então, é um documento onde você vai colocar início, quando você começou a trabalhar naquele projeto, quem solicitou o projeto, porque às vezes numa empresa, essa solicitação pode vir de diversas áreas. Pode vir de um pesquisador, pode vir de um gestor, pode vir do diretor da empresa, pode ser um cliente que solicitou. Então, você vai colocar ali quem solicitou e quais as características daquele produto. Para quem você vai vender, em que mercado que você vai vender. O máximo de informações que você tiver nesse briefing vai te gerar cada vez uma assertividade no produto final. Recursos do processo de pesquisa e desenvolvimento. Pessoal, então, como eu falei antes, nada é feito sozinho, você precisa ter uma equipe, e esse pessoal vai estar marketing, estudando o que o consumidor quer, a cabeça do consumidor, vai estar fazendo a parte de divulgação do produto quando estiver pronto. Pessoal de qualidade vai precisar saber quais os perigos que estão associados àquele produto. Material, que é próprio produto para teste, eu preciso saber que fornecedor tem cada matéria-prima, eu preciso solicitar amostra, eu preciso esperar essas amostras chegarem para fazer esse teste. Então, quanto melhor eu fizer o planejamento desse desenvolvimento, eu vou ter isso mais rápido em casa. E os serviços. Então, para lançar um produto, eu vou precisar fazer uma análise microbiológica, eu vou precisar fazer uma análise físico-química, então eu vou ter que estar utilizando, às vezes, de serviços. Caso seja uma empresa pequena, eu preciso terceirizar. Então, a gente precisa organizar também isso. E aí, o que é que eu tenho como saídas? Principal saída, o novo produto. Então, você teve aquele briefing daquele projeto, trabalhou nele durante um tempo e você obteve aquele produto. Essa é uma somente das saídas, não é a única. Além dos novos produtos, você tem também conhecimento. Então, a partir do momento em que você trabalhou ali naquele projeto e que você estudou matéria-prima, você estudou o processo, você estudou uma ficha técnica, você estudou o consumidor, você gerou todo o conhecimento que é isso que vai criar seu portfólio e você vai usar nos projetos seguintes. E alterações. Por que alteração é uma saída? Porque isso, às vezes, gera mudança no que você já tem no portfólio. Então, gera reformulações, gera melhorias de produto também. Então, é tudo muito fácil, é entregar só uma receita de bolo? Não, mas você também precisa entregar uma receita de bolo, que é uma das etapas do desenvolvimento de produtos, é uma formulação. Mas não é só a formulação. Quando você entrega uma receita de bolo, você tem que entregar um processo. Você tem que entregar, às vezes, que farinha você vai usar, a que temperatura vai estar cada matéria-prima.
Então, você tem que começar a pensar em cada parte que faz, em cada processo que faz parte ali daquele produto, e você tem que entregar aquilo pronto. E aí tem esse esquema aí que eu acho ele bem interessante e que mostra o passo a passo do desenvolvimento em si, né? Como que você vai desenvolver um alimento em 10 passos. Então, vocês que são aí da área de técnico em alimentos, você não precisa ser um especialista em desenvolvimento de produtos para desenvolver um produto. Na verdade, quem gosta de estar até em casa, na cozinha, acaba desenvolvendo o produto o tempo todo. E aí o conceito é exatamente esse, né? Primeiro passo, a ideia. Tá, eu quero lançar um produto. Que produto é esse? Que cor vai ser esse produto? Qual vai ser a textura? Quem vai usar? Então, você tem que definir exatamente qual que é o conceito desse produto. Você definiu o conceito do produto, aí você vai escrever lá o briefing. Quanto mais informações você tiver, melhor. Tá, eu vou começar a desenvolver agora um recheio de goiaba. Tá, ele tem que ser com a textura macia. Se ele vai ser aplicado em bolo, ele precisa espalhar bem por cima do bolo. Ele precisa ter uma cor chamativa para que chame a atenção na vitrine. Eu preciso conseguir fazer bico com ele para fazer uma decoração. Então, como que você quer esse produto? Você vai escrevendo tudo isso para você saber e começar a direcionar o seu produto. Preço também é importante. Só não adianta você desenvolver o melhor produto do mundo e aí, no final das contas, ele ficar caro demais. Então, você precisa ter também um budget de preço. E quanto mais coisas aí, melhor. E aí, depois que você já tiver bem pronto aí esse conceito do produto, você vai rascunhar formulação. Então, você vai lá, às vezes pode ser uma receita em casa, você vai formular. E aí, você vai testar. Você pode testar 1, 2, até aquele momento que você achar que foi satisfatório. Aqui na Adnor, a gente já tem exemplos de produtos que a gente concluiu o desenvolvimento com 5 formulações, e a gente tem um produto que a gente concluiu com 30 formulações. Então, a cada formulação que você vai fazendo é uma melhoria. Cada teste que você vai fazendo é um aprendizado diferente. E você precisa ir registrando esse aprendizado para que no final você tenha lá esse conhecimento gerado. Tá, você fez lá 30 testes e você acha que seu produto está bom. Quer dizer que você já vai lançar ele? Não, você não vai lançar ele de imediato. Você precisa saber se o consumidor que vai utilizar aquele produto vai aprovar. E aí, primeiro passo, você vai fazer um sensorial ali entre as pessoas que estão envolvidas, pode ser dentro da própria empresa. Às vezes a gente acha que o produto está ótimo, mas quando você vai para a sensorial, o pessoal não tem a mesma ideia sobre esse produto. E às vezes é o contrário. Você está ali, testou, você nem acha que está tão bom. Mas quando você faz a sensorial, para o pessoal já está ok e eles comprariam o produto. E aí você já pode seguir para uma próxima etapa. Tá ok, você já tem a formulação, passou pela sensorial, você precisa fazer um teste piloto. Porque às vezes as condições de um teste em laboratório são diferentes de teste em planta piloto. Às vezes você está mexendo ali um produto na mão, vai ser diferente de você estar mexendo em um tacho maior. Ah, mas às vezes a gente não tem planta piloto. Ok, então você já tem que fazer uma análise de risco para você já saber quais os problemas que você pode ter e já se planejar antes de ir para um teste industrial. Porque nem todo mundo tem uma planta piloto à disposição. Teve processo na planta piloto, conseguiu fazer esse produto? Ok. Então, você vai para uma avaliação de risco. E aí você vai ter ajuda da qualidade, você vai ter ajuda da produção. Você precisa saber o shelf life desse produto. Você precisa saber se você está incluindo um alergênico diferente dentro da sua linha de produção. Então, às vezes, eu tenho uma linha ali que não tem lactose, eu estou jogando um produto agora que contém leite. E isso vai influenciar em todos os outros produtos. Então, precisa ser avaliado esses riscos também. Então, mais um motivo para isso ser um trabalho de equipe. Avaliou o risco, essa etapa já está cumprida? Ok, você vai testar a formulação
e o seu processo na planta industrial. Então, laboratório, teste de 1 quilo. Planta piloto, você faz aí um teste de 10, 20 quilos. Planta industrial, você vai trabalhar com 300, 500 quilos, 1 tonelada, dependendo da planta que você está trabalhando. Então, as condições vão ser totalmente diferentes. Então, antes de você concluir o seu projeto de desenvolvimento, você precisa testar para ver se seu equipamento vai estar ok para produzir esse produto e definir quais vão ser as condições de processo. Então, você está mexendo ali na panela, você mexeu 10 minutos. E quando você joga 1 tonelada em um tacho, quanto tempo você vai mexer? Com que temperatura? Com que pressão de vapor? Então, você vai definir aí nesses testes todos os parâmetros de processo. Concluir os parâmetros de processo, já está tudo ok? Aí você vai acompanhar o quê? Documentação. Então, você vai escrever esse fluxograma de processo, documentar esse fluxograma, dividir as atividades para as áreas. Então, qualidade, o processo está pronto. O que a qualidade vai precisar ver? Alergênico, dizeres de rotulagem. Então, cada pessoa aí vai ter uma tarefa a ser feita. E aí você vai acompanhar as primeiras produções e fazer ajustes. Porque você fez lá essa primeira produção, foi tudo ok, tá certo. Na segunda produção, às vezes você tem uma matéria-prima que já é de um fornecedor diferente. Então, o comportamento do produto já é totalmente diferente. Então, as primeiras produções você tem que acompanhar e tem que fazer os ajustes necessários. E no final, verificar e validar o processo de desenvolvimento. Então, o que eu tinha lá no meu briefing era um recheio de goiaba, que tinha que ter uma cor chamativa, que tinha que ter uma textura boa. No final, ele ficou dessa forma. Então, era o produto que eu esperava, é o produto que o cliente aprovou, está na cor correta, está na textura correta, ok. O produto em si está desenvolvido. E aí, acaba nisso aí, só no produto desenvolvido? Não. Eu coloquei aqui só alguns exemplos, né, do que você pode estar gerando como documentação nesse desenvolvimento, que é o quê? A fórmula desse produto. E aí, quando você fala em fórmula, quando você está numa empresa, você precisa cadastrar essa fórmula, você precisa descobrir classificação fiscal daquele produto, você precisa cadastrar matéria-prima. Então, é todo um processo também que, às vezes, numa empresa pequena, é a equipe de pesquisa e desenvolvimento que faz. Aí você tem ali suas matérias-primas. Você tem fornecedores homologados para isso? Você tem quais são as especificações de cada matéria-prima? Então, às vezes, não é só, eu estou desenvolvendo um pão, é uma farinha de trigo. Não, se eu estou desenvolvendo um pão, é um tipo de farinha de trigo. Se é um bolo, é outra especificação de farinha de trigo. Então, você tem que saber a especificação daquela matéria-prima para passar para o pessoal de compras. E esses fornecedores têm que estar homologados, tem que ter um sistema de qualidade. E, de preferência, você precisa ter mais de um fornecedor para cada produto. Shelf Life. Qual que é a validade desse produto? Lá no meu briefing, estava dizendo que eu precisava ter 6 meses de validade. Aí você vai acompanhar, realmente está dando esses 6 meses de validade? Ele está chegando nesse final desse processo com as características desejáveis? Ou ele está perdendo alguma coisa e eu preciso mexer ainda no meu produto? Aí vem a parte de embalagem. Quem que vai produzir toda a parte de dizeres de rotulagem? Então, aí depende de cada empresa. Numa empresa pequena, pesquisa e desenvolvimento faz tudo. Então, você precisa definir todos os dizeres de rotulagem, lista de ingredientes, alergênicos. E com a mudança de legislação ultimamente, né, cada vez mais a gente precisa mexer nisso aí. Você precisa definir embalagem primária também. Então, eu estou vendendo, no nosso caso aqui, mistura para bolo. Minha embalagem primária é um saco. Qual que vai ser a embalagem desse saco? Vai ser de quantos quilos? Atualmente, eu vendo só para padaria. E se eu quiser vender para consumidor final? Que embalagem eu vou ter? Qual o peso ideal para esse produto?
Então, a gente precisa definir também. Embalagem secundária. Às vezes, eu preciso colocar esse saco para um consumidor final dentro de uma caixa. Então, como que vai ser essa caixa? Qual a especificação? Qual a espessura desse papel? Que tipo de papel? Então, isso faz parte também do processo de desenvolvimento. E a embalagem de transporte. Eu vou transportar isso numa caixa de papelão, eu vou fazer um fardo. Se é um balde, eu vou mandar ele solto em pallet e só filmar esse pallet. Então, são mais etapas aí. E processos também, né? Que é mais uma entrega de P&D, que são aqueles testes industriais que a gente já falou no slide anterior, que precisa ser acompanhado, o passo a passo, definido esse fluxograma de processo. E definir, às vezes eu preciso de um novo equipamento ou esse equipamento aqui me atende? Às vezes, nas primeiras produções, você precisa dar um jeitinho. Então, não, eu estou lançando aqui um produto novo, eu ainda não sei como é que vai ser a aceitação dele no mercado, eu não vou comprar um equipamento grande para estar fazendo esses testes de mercado. Eu vou comprar um equipamento menor, lanço esse produto, viu que deu certo, aí a gente vai aumentando aí a nossa capacidade. Então, tudo muito depende de qual produto você está trabalhando. Até aí tudo bem, gente? Tem alguma pergunta? Está dando para entender bem? Não, Fabiana, até o momento está tudo tranquilo, tá? Nenhuma pergunta até o momento. Ok. Então, aqui eu... Vou aproveitar que os alunos não têm pergunta, vou fazer uma pergunta, Fábio. Tá. Você estava falando dos 10 passos para o desenvolvimento de um produto, e o que me chama a atenção é realmente as características sensoriais que precisam ser observadas, né? A coloração, o gosto, o sabor, a textura. Vocês já tiveram alguma experiência no desenvolvimento de algum produto da Adinol para panificação, que precisasse ser diferente a depender da região do Brasil que aquele produto fosse? Ou como é que vocês lidam com isso? É muito parecido em todas as regiões, ou tem algumas regiões que optam por determinadas características que em outras não é tão importante? Não, tem essa diferença de características, sim. Então, um exemplo clássico aqui para a gente é o melhorador de farinha, né? A gente trabalha com melhorador de farinha, e a gente tem ele nas versões pó e pasta. O pó são pacotinhos, né, com 500 gramas ou 250 gramas, que aquele 250 gramas você vai usar no saco de 50 quilos de farinha. E a gente tem a pasta, que são potinhos, com 100 ou 150 gramas, que você também vai aplicar no saco de 50 quilos. E a depender da região, o pessoal só quer o produto em pó ou só quer o produto em pasta. Então, esse é um exemplo interessante nessa área de melhorador de farinha. E a gente teve uma experiência também com mistura para bolo. Então, a gente tem uma mistura para bolo de aipim, que é um produto bem regional, né? Quando a gente vai aqui para o Nordeste, a visão que a gente tem de bolo de aipim é totalmente diferente do pessoal do Sudeste. Então, a gente hoje precisou desenvolver um outro bolo. Então, a gente tem um bolo de aipim e tem um bolo de macaxeira cremosa. Então, os dois usam as mesmas matérias-primas, mas tem alguns ingredientes ali que dá textura no bolo que é diferente. Muito legal, mas quem gosta mais da macaxeira cremosa é a região mais ao sul ou nordeste? É mais a região aqui do sul da Bahia. Ele gosta de um bolo com mais volume, mais fofo. E o nosso bolo de aipim tradicional é aquele bolo mais pesado. Obrigada, Fábio. Ok. Cristiane Chaves tem uma pergunta. Se já aconteceu algum teste que funcionou em laboratório e no teste industrial ficou ruim? De primeira vez, sim. Então, os recheios mesmo, né? A gente tem uma linha de recheios para panificação. Então, a gente faz ali na mão. Mas quando vai para a produção, você está lidando ali com amido modificado. Então, a definição dos tempos de processo, você precisa de um teste industrial para definir.
E aí já aconteceu de alguma vez a gente perder esse primeiro teste, e aí já servir de aprendizado, e aí a partir do segundo ser tudo ok. Mas assim, as primeiras produções a gente sempre acompanha. E aí cada primeira produção dessa, né, primeira, segunda, terceira, às vezes vão aparecendo variáveis que você não tinha visto da primeira vez. É por isso que é importante o pesquisador estar acompanhando, né, cada produção, pelo menos as 3, 4 primeiras, para saber que variáveis ali que vão aparecendo com o tempo. Às vezes você está focado em uma coisa, não, eu estou focado aqui na textura. E aí vai dar problema lá na granulometria da matéria-prima, que você, a princípio, não tinha pensado. É bem interessante. Sim. Mais alguma pergunta? Eu tenho, Fabiana. Você está falando essa parte de desenvolvimento, já chegou alguma situação que vocês chegaram na parte de desenvolver um ótimo produto com a composição, mas o custo dele se tornou assim viável para você colocar no mercado, ou no mercado não está, provavelmente não está disposto a pagar por aquele preço, digamos, que foi desenvolvido? Já sim. Então, aí por isso que hoje é importante você colocar no briefing qual que é o preço ideal, né? Então, normalmente a gente faz a pesquisa do preço médio no mercado daquele mesmo produto, né? Justamente para não fugir muito. Então, teve um produto que a gente trabalhou uns 4 anos atrás, que seria para lançar, o preço ficou muito alto, e aí, quando foi no final do ano passado, a gente voltou a trabalhar ele com redução de custo, e aí ficou ok e a gente lançou. Mas com a formulação inicial não teria mercado, o pessoal não pagaria mesmo. É por isso que é interessante o briefing você já definir também essa parte do custo, né? Senão você acaba perdendo tempo, né? Exatamente, você tem um ótimo produto, mas o mercado às vezes não aceita, não vai aceitá-lo, né? Aí fica realmente complicado. Você gastou todo um tempo, toda uma energia, custo também para desenvolver e depois não coloca no mercado para você ter o retorno, mas ótimo mesmo. Obrigado. Exatamente. Então, aí já voltando para a nossa área, né? Que é a área de panificação. Então, aqui na Adinó, a gente produz produtos para panificação, são pré-misturas, né? Pão e bolo. E aí, o que a gente vê, né? De macro tendência aqui no desenvolvimento de produtos. A gente tem o controle e adequação. Então, cada vez mais a gente vê o consumidor, não só o consumidor, como a legislação também, né? Com essa questão de redução de açúcar, redução de gordura, redução de sódio, e aí a gente precisa aplicar isso nesses produtos de panificação, inclusive para atender a legislação. Existe uma tendência muito forte também de nutrição e funcionalidade. Então, as pessoas não vão só comer um pão porque é costume de comer pão na minha região no café da manhã e no café da tarde. Não. Então, eu vou procurar um pão que vai me trazer algum benefício. Então, eu vou pegar um que tenha grãos, que seja rico em ômega 3, que além de me trazer o alimento, que me traga também alguma coisa que tenha um benefício à saúde. Naturalidade e autenticidade. Então, é lá o artesano, né, o artesanal, produtos que tenham essa característica de que não foi feito numa fábrica que é cheio de aditivos. Não, então é o clean label, né? Quanto menos, melhor. Aquela questão do ingredientes que tem na sua cozinha. A premiumização e experiência. Então, é o famoso premium, gourmet, é produto que não vai te trazer só um alimento, é te trazer uma experiência sensorial diferente. Então, você tem um pão italiano. Então, não é todo dia que você vai comer um pão desse. Você vai fazer ali um processo, uma experiência sensorial. E sustentabilidade e transparência, né? Aí vem a questão de sustentabilidade ambiental e a questão de orgânico, de você estar ali cada vez mais deixando o consumidor ciente exatamente além do que tem no seu produto, de como você processa esse produto. Então, é uma empresa realmente com responsabilidade ambiental, social,
Então, isso também a gente vê muito no mercado de panificação. E aí são N produtos, né? Free from, livre de... Então, eu tenho esse produto que ele não tem sódio, ele não tem lactose, ele não tem adição de açúcar, é 0% de gordura, 0% de gordura trans. Então, cada vez mais a gente vê pães desses nas gôndolas do supermercado. Grãos e sementes. Então, a gente tinha, há um tempo atrás, pães multigrãos. Hoje você já tem pão 7 grãos, 12 grãos, até 18 grãos. E aí a utilização de sementes, de castanha, de nozes, que vai trazer lá essa premiumização para esse produto. Estou falando de pão de uma forma geral, mas é o mercado de panificação, né? Você vê isso também em alguns bolos. Então, um bolo integral, um bolo de aveia. Então, já é visto também muito aí no mercado. Utilização de condimentos e especiarias. Canela, cravo, noz moscada, que vai trazer ali também aquele sabor diferenciado para esse produto. Pães especiais aí entre os pães do mundo, né? Eu tenho pão australiano, que inclusive esse dessa foto é um produto feito aqui na Adinó. Eu tenho pão europeu, eu tenho um pão árabe. Então, são pães que vão trazer ali um pouquinho de cada cultura aqui para a gente. E uma cultura muito forte hoje, fermentação natural. Então, é muito questionado, né, o processo industrial desses pães. E aí já tem indústrias lançando essa fermentação natural. Cada vez mais a gente vê de pessoas fazendo pão em casa. E aí, utilizando massa madre, utilizando levain, sourdough, gente fazendo o seu próprio fermento para não utilizar um fermento industrial. E aí as fábricas também precisam seguir aí essa tendência e lançar produtos nessa linha. Aqui é um documento do Itaú, que aí eles fazem uma compactação, né, de 70 tipos de pães. E aí eu trouxe aqui porque é bem interessante, tem aqui os 2 slides, e aí ele mostra a variedade de pães que a gente tem hoje à nossa disposição. E isso aqui eu estou falando só de pães industrializados, né? Mas hoje, além disso, a gente já tem também as misturas, as grandes empresas aí de panificação já lançaram também as pré-misturas, e a gente tem os pães que são feitos na padaria. Então, é uma variedade muito grande, e não tem como você dizer que cada consumidor vai comer todos deles. Então, é isso que é, para que consumidor eu vou estar vendendo cada tipo de pão? Então, pão integral com maçã, canela e passas. Não é um produto que vai agradar todo mundo, mas vai agradar aquela pessoa que foi pensado lá no briefing, e aí que eu pensei que é alguém que vai gostar, que gosta de um produto mais doce, que gosta dessa sensação de mais macio, que vai ser diferente de um 100% integral, que vai ser um pão mais pesado, mas que a pessoa vai ter aquela sensação de saciedade e de que vai estar consumindo o produto que vai estar fazendo mais, um bem maior para a saúde. Então, aí são uma variedade enorme. E aí, falando um pouco dos nossos lançamentos, né? Então, a Adinó é uma empresa pequena, é uma equipe pequena. Vocês querem fazer alguma pergunta lá daquela outra parte? Oi, Fabiana. Oi. Nós temos uma pergunta aqui da Tamires Souza. Ela pergunta, né? Fabiana, a gente entende a importância da análise sensorial para se avaliar as características organolépticas do produto. Nesse sentido, a burocracia em relação ao comitê de ética não implica no desenvolvimento de novos produtos? Você poderia repetir, por favor? Tá, vamos lá. Ela fala em relação à questão da importância da análise sensorial, né? E aí eu acho que ela está querendo saber em relação ao comitê de ética, né, no desenvolvimento dos novos produtos, se isso não seria um impedimento. Na verdade, assim, a ética, né, que hoje a gente fala compliance, tem que estar presente em todas as etapas. Por exemplo, você não vai poder lançar um produto onde você olhou na legislação e você tem um aditivo que não é permitido para aquele produto, né? Então, eu tenho aditivos que são permitidos para pão, mas não,
é permitido para bolo, mas não é permitido para pão. Então, você tem que estar atento a isso já no processo. A legislação tem que estar presente o tempo todo no seu processo de desenvolvimento. E aí, em relação à análise sensorial, na verdade, é uma ferramenta, na verdade, que você utiliza, né? Então, você vai ter ali os relatórios no final. Às vezes as pessoas querem colocar nome, às vezes não, então a pessoa não precisa se identificar. Então, o objetivo ali só é a gente realmente captar informações para ajudar no desenvolvimento. Ok, não sei se eu respondi bem a pergunta dela aí. Me tira uma dúvida, em relação à análise sensorial hoje realizada pela empresa, vocês têm um grupo de treinadores específico para as análises sensoriais, ou vocês, atualmente, como é que funciona a análise sensorial para os produtos que vocês desenvolvem? Normalmente são etapas, né? Então, assim, tem o pessoal de desenvolvimento e qualidade. E aí, a gente, como produz pré-misturas, a gente tem aqui um centro técnico também. Então, normalmente, a gente faz o produto e esse pessoal avalia. Quando todo mundo aqui, aí não, a gente não usa uma ferramenta, a gente senta todo mundo aqui na mesa redonda, vamos experimentar, não. Aqui, para a gente, o produto já está aprovado. Já está com a cor ideal, já está com a textura ideal. Se for um bolo, o volume está do jeito que a gente quer, o miolo está do jeito que a gente quer. Então, é a primeira etapa. Esse pessoal aprovando, aí a gente faz assessorial às cegas com todo mundo da fábrica. Então, quanto mais pessoas participarem, melhor. Aí a gente usa o pessoal de produção, usa o pessoal de administrativo. E aí, a depender do resultado, a gente dá o alinhamento, né? Ou dá o segmento para o projeto. Não, passou aqui, vamos lançar. Não, aqui a gente precisa ainda... O pessoal achou que está muito doce esse bolo, então a gente vai precisar reduzir aqui a quantidade de açúcar. Então, hoje a gente faz dessa forma. E vocês têm algum momento para ouvir o consumidor, um momento para o saque ou um momento para quem trabalha com os expositores lá no mercado para dar esse feedback também para vocês quando é um novo produto? Sim. Aí o que acontece? A gente faz essa primeira produção. Normalmente a primeira produção a gente já faz toda de amostra. Como a gente trabalha com panificador, produtos de 5 quilos, então a gente não manda 5 quilos, né? A gente faz amostras de 1 quilo. E aí a gente tem no Nordeste todo, Espírito Santo, Rio e São Paulo, se não me engano, a gente tem os técnicos. Aí a gente manda essas amostras para cada técnico e esse técnico vai replicar lá esse produto nas padarias principais. E aí lá ele vai captando essa informação. Aí passou por essa parte, ele aplicou nessas padarias, todo mundo aprovou, ou pelo menos a maioria, né? Que como eu falei, é difícil a gente agradar todo mundo. Mas a maioria aprovou, aí a gente já começa a produzir realmente para venda. Mas existe essa etapa aí desses testes nas padarias. Perfeito. Muito obrigada. Fábio, eu gostei muito do slide anterior, se você puder voltar. Ele traz várias coisas, né? A questão do frio, dos grãos, sementes, pães especiais, das especiarias, das menores quantidades de gordura, sal, né? Isso vem ganhando muito espaço no mercado hoje. E eu queria saber, assim, um pão de fermentação natural, a gente brinca bastante na cozinha, nos produtos artesanais, e tem ganhado o mundo, né? Mas na questão industrial, como é esse controle? É mais fácil, é mais complicado, porque já a gente está usando um fermento que às vezes ele tem leveduras silvestres ali presente, não é totalmente algo que a gente tenha um controle sobre a composição dele. Isso já está acontecendo? Como é que está vendo isso? Olha, já está acontecendo. Lá fora acontece de forma normal. Então, eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica de massa madre. E aí o processo é incrível.
E a logística é incrível, porque eles distribuem tanto a massa madre desidratada, quanto o próprio levain. E aí, na região, tem padarias que recebem isso todos os dias. Só que nessa indústria, existe todo esse controle, né? Como você falou, não são leveduras silvestres. São cepas específicas, e aí tem todo esse controle do processo. Então, é controlado a temperatura, pH e acidificação do processo. E isso aí eles vão replicando. No Brasil, a gente já vê muito o uso da massa madre desidratada. Então, já tem fabricantes que já lançaram pré-misturas já com a massa madre desidratada, e já tem grandes indústrias que trabalham com a massa madre. Mas tem todo esse controle. Não é silvestre, é cepas específicas com todo o controle no processo aí de armazenamento e de desenvolvimento, né? Porque você começa de um pouquinho e gera um tanque. É comum nessa época em panetone. O levain, que vai dar mais maciez e sabor aí para o panetone. Obrigada. E aí, falando da Dinó, né? Então, a gente tenta seguir aí todos essas premissas aí de tendências da panificação. Mas a gente não trabalha direto com o consumidor final, a gente trabalha com padarias, né? Padarias, delicatessens e distribuidores. Então, a gente fornece a pré-mistura, a gente não fornece o pão pronto. E as pré-misturas sempre seguindo essa linha, né? Então, por exemplo, essa foi a linha que a gente lançou esse ano, e que é uma linha que a início foi controversa, porque ela contém açúcar e contém gordura. A gente já tinha essa linha normal, então a gente tem o trigos integral, trigos aveia, trigo centeio, tem uma linha aí de 12 trigos, 0% adição de açúcar e sem gordura. E aí o que a gente percebia? O pão é muito bom, o pão é muito gostoso, mas ele é mais pesado, ele não é tão macio, o shelf life dele não é tão bom, ele não fica macio por tanto tempo. E aí o que a gente percebeu? Que às vezes as pessoas não querem só o natural, elas querem o natural e querem o gostoso. Às vezes tem que atender o gosto da família toda. Então, é uma linha aí que esse integral banana, mel e aveia sai bastante também. Porque atende o de ter alguma coisa diferente. Então, você está comendo um pão que não é aquele pão que você come todo dia, mas você tem um benefício que é as fibras aí da farinha integral. Linha de bolos também. Aqui o desenvolvimento, na verdade, funciona no dia a dia, né? A gente está o tempo todo fazendo teste de produto. Então, quais os bolos que a gente está vendo mais se falar nas padarias, que o pessoal está fazendo em casa? E em cima desses sabores, a gente vai trazendo informação e desenvolvendo a formulação. Então, ano passado, uns 2 anos atrás, na verdade, a gente lançou o Red Velvet, que era o que estava na moda, né? Então, esses produtos da moda, normalmente, todo mundo lança. E aí, às vezes, são produtos que são lançados por um período. Então, tá naquela moda, a gente lança, viu que começou a cair, a gente começa a tirar de linha. E tem produtos que não. Então, você tem um bolo de chocolate, é o que mais vende. Tem um bolo de baunilha, bolo de coco. Então, são produtos aí que você não vai deixar de vender nunca. Mas, às vezes, essas modas, né, que são passageiras, porque a gente está no mundo VUCA e é volátil e é ambíguo, e o consumidor hoje quer uma coisa e amanhã quer outra, então a gente precisa estar seguindo isso aí e relançando vários produtos. E a gente tem também essa linha de recheios, né? Recheios, brilhos e coberturas para tortas. E aí, ó, como a gente trabalha com panificação, ele precisa ter determinadas características. E aí, nessa linha de recheio, a gente tem o goiaba, a gente tem abacaxi, que vem um pedaço de abacaxi, e tem um morango com pedaços de morango, que já é seguindo essa linha aí de produtos premium. Então, são produtos que não vão ter o mesmo preço do meu recheio de chocolate, recheio de baunilha. Não, é um produto que já é mais específico. Você pode fazer uma sobremesa, você pode fazer uma coisa mais especial
com esse produto. E aí vem da parte de embalagens, né? Que vocês solicitaram também que a gente falasse um pouquinho. Então, às vezes, a inovação não é só em produto, né? Às vezes, a inovação é em embalagem. A nossa visão de um tempo atrás era que a gente não vendia produto para consumidor final, então eu nunca tinha produto em gôndola. E aí, de um tempo para cá, os distribuidores cada vez mais passaram a abrir esse centro de distribuição e ter o consumidor ali presente o tempo todo. Então, a gente precisou reformular aí toda a roupagem aí dos nossos produtos, né? Então, a gente tem aqui um produto mais básico, uma embalagem mais básica, antiga, e aí a gente precisou aqui botar uma embalagem mais clean, com uma foto que já mostra aí o produto sendo aplicado, que já é uma ideia de como que o cliente vai poder aplicar esse produto. E é um produto que pode ir para uma glôndola sem problema nenhum. Aí tem a nossa linha de trigos, que há um tempo atrás a gente tinha essa embalagem aqui também, que era bem mais simples. E aí a gente deu também essa roupagem nova, onde a gente já tem aqui uma variedade de produtos que você vai fazer com essa linha trigos. E além aqui da apresentação, por que eu coloquei otimização de processo? Porque essa etiqueta aqui que vocês estão vendo, ó, antigamente a gente tinha estoque de uma etiqueta para cada sabor de pão. Então eu tenho aqui mais de 35 sabores de pão. E a gente precisava controlar estoque de etiqueta por etiqueta. E aí, o que a gente fez? A gente passou a imprimir essa etiqueta aqui. Então, eu só tenho estoque da etiqueta em branco, e aí, no dia que eu vou produzir aquele produto, eu só faço imprimir. Então, já facilitou o processo, eu reduzo o estoque, eu reduzo o trabalho durante o inventário. Então, não é só a embalagem, né? É o pensar no processo como um todo. E aí você pode usar a embalagem também como ampliação de mercado, né? A gente tinha os recheios somente em baldes para 4 quilos, porque nosso mercado foco na época era a padaria, que usa em grande quantidade. E hoje a gente tem esses produtos em embalagem de 1 quilo. Então, possibilita se vender para uma confeiteira, numa casa de festa, uma pessoa que vai usar aquela quantidade menor e não vai está desperdiçando. E aí, substituição de caixa de papelão. Antigamente, a gente usava bastante caixa de papelão. A gente tem uma apresentação melhor do produto, porque a caixa esconde todo o produto, é uma caixa escura, né? Você não tem essa visualização. O fardo possibilita que o cliente já veja ali como que está essa apresentação. Tem a questão da sustentabilidade, né? Que todo esse plástico também ele pode ser reciclado, e tem a melhoria de processo. Então, quando eu falo em caixa de papelão dentro de uma fábrica, já não é muito bom, porque acaba sendo um ponto de contaminação. Eu tenho estoques também que ocupam muito espaço, e quando você fala em bobina de plástico, que você pode usar para todos os produtos, você reduz bastante isso. Então, uma caixa de papelão que servia para um pote de 1 quilo, não serviria para um galão de 5 litros. Então, eu teria que ter aqui 2 caixas. Então, com esse processo de fardo, eu tenho uma bobina de plástico só e que atende aos 2 produtos. Então, né, um recado final de desenvolvimento de produto é que inovação tem a ver com solução. Então, na verdade, você não vai pensar num produto como ele em si. Você vai pensar em o que você está apresentando como solução para aquele consumidor. Seja no produto, seja na embalagem, seja no processo. Então, é sempre buscar resolver um problema, né? Às vezes, o consumidor nem sabe que ele tem aquele problema, e você já vai lá e já apresenta a solução. Então, é isso, gente, que eu tinha aqui para apresentar para vocês. Se tiverem mais dúvidas, podem ficar à vontade. Fabi, a Paula mencionou aqui no chat a questão da valorização dos recheios, né, regionais, e aí a gente viu de manga, né, vocês têm aí alguma ideia para novos produtos, para valorização desses produtos ainda mais produzidos aí pela região, de recheios?
e otimização nesse lado? Tem pedido muita a gente coisa, tem aqui, né, esse de goiaba mesmo, a gente já usa aí um fornecedor local. Então, a gente não usa uma polpa industrializada. A gente tem um fornecedor que é um fornecedor pequeno, mas ele pega aquela goiaba e ele processa no dia que a gente vai utilizar. Então, assim, a gente já valoriza aqui os fornecedores pequenos e que estão próximos da gente, né? Que massa. E existe, sim, existe sugestões de sabores regionais. O problema é que, às vezes, a gente precisa pensar em quantidade, né? Então, hoje a gente solicita para o comercial que ele tenha uma venda aí de pelo menos 500 quilos daquele produto no mês. Porque se é um produto que eu vou atender a 1 ou 2 clientes, acaba que não vale a pena eu parar a produção para fazer aquilo. E a cada sabor que eu mudo ali na produção, é um tempo de limpeza, é um tempo de setup, e às vezes não vale a pena eu parar para um produto que seja muito regional e que atenda só a um determinado cliente. Verdade, verdade. Parabenizar, adorei estar aqui. Antes os chats, o pessoal elogiando bastante. E uma pergunta aqui de Denise, que em relação às padarias também indicam pontos que viram melhoria de produtos ou até mesmo desenvolvimento de novos produtos. Ela está questionando aqui se as padarias elas participam também desse feedback. Sim, participam muito. Então, assim, aqueles clientes que são mais parceiros, então, às vezes, até um concorrente lança um produto e o pessoal fala, olha, eu tenho esse produto aqui de tal, fulano de tal, e eu quero que vocês desenvolvam ele para a gente também. Então, acontece bastante. Ah, legal. Fábio, eu quero abrir um espaço aqui, meus alunos querem falar, fazer pergunta por áudio. Quero ouvir vocês. Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui, Fábio. Qual é a diferença, assim, em questão de tecnológica ou de composição mesmo, e uma massa que vocês desenvolvem mais? Eu vi que vocês falam de mistura prontas para pães, né? Tem vários tipos de mistura que vocês entregam para diferentes pães. O que é que teria de maior diferença de uma massa para outra entre esses pães? Também qual a característica marcante que diferencia uma massa que é mais para pães do que para bolos? No caso de pão, de um para outro, né? Então, a gente tem aqui 35 sabores de pão ou mais, e a gente vai dividindo isso por categorias. Então, por exemplo, a linha integral, que é sem açúcar e sem gordura. Dentro dessa linha aí, a gente deve ter uns 12 produtos. Então, todos eles levam a farinha de trigo, mas eu tenho um trigos linhaça, que aí vai a linhaça na formulação. Eu tenho trigos aveia, que vai aveia. Trigo, soja e girassol. Cada um aí, trigos, grão andino, que vai amaranto, chia e quinoa. Então, cada um vai ter esse grão que vai dar a característica do produto, né? Então, você comer um pão de linhaça é totalmente diferente de você comer um pão de aveia. A aveia é um sabor mais neutro, a linhaça é um sabor mais forte, a cor do produto já muda totalmente também, porque a cor da linhaça já é um pouco mais escura. Aí eu venho com pães especiais. Então, a gente tem um brioche. O que a gente busca no brioche? É um sabor forte de manteiga, ele tem que ser bem macio, e ele tem que possibilitar você fazer aquelas tranças, né, para apresentações diferentes. O australiano aí, que eu sou suspeita para falar desse australiano, mas é um sabor forte aí do mel. Então, você tem o mel, o cacau e a farinha integral. Então, cada um vai ter uma composição ali que, se você comer todos eles, cada um vai ter um sabor diferente. E aí, quando você fala em bolo, aí já é outro mundo, né? No pão, você vai ter que ter ali um produto que suporte o processo de fermentação. Então, é uma fermentação biológica. O bolo já vai ser uma fermentação química. E aí, a gente tem também diferentes categorias de bolo. A gente tem o que a gente chama de bolo sabores, que é esse bolo que a gente costuma ver na padaria, bolo de laranja, de chocolate, de coco, que é um bolo com volume,
bom, com o miolo bem homogêneo. E a gente tem a linha de cakes. Então, os cakes já são produtos que eles vão suportar uma decoração. Então, eu já quero levar esse bolo para o forno, já decorado com o recheio, porque ele já vai sair do forno, eu vou cortar e já vou colocar para venda. Então, se eu fizer isso no bolo sabores, ele não suporta. O cake, ele já vai suportar isso. Então, na formulação dele ali, já tem que ter alguma coisa para ter essa textura diferenciada. Tá fechado seu microfone, Paulo. Pergunta aí, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta a Fábio aqui? Eu queria fazer. Opa. Temos algumas perguntas aqui no chat. Aaron, quer falar? Não, eu queria fazer uma pergunta que achei interessante. Quando ela colocou aquela a imagem de vários produtos, né, que a panificação é um mundo, né? E a quantidade de pães aí é 72 tipos, né, que você falou, mais ou menos, né? Esse estudo do Itaú foram 70 tipos. Pronto. Aí quando eu vi lá, vi que um deles, aquela faixa do pessoal, que é o pão sem glúten. Que no caso, assim, a gente que é celíaco, né, e acaba descobrindo esse problema, aí gosta de comer pão, mas não pode comer. Aí não pode comer o pão, não pode comer nada de macarrão, não pode comer bolo. E aí eu vi como é que está a parte de vocês, normalmente, para esses produtos sem glúten e também a aceitação dos clientes de vocês. O pessoal já está trabalhando para atender esse público que não pode ter a questão do trigo. Como é que o pessoal está tendo essa aceitação? Que está crescendo bastante. Isso, cresce bastante. É um produto difícil de fazer, porque, na verdade, a farinha de trigo é o que vai dar ali, né, que vai formar a rede de glúten e que vai segurar aqueles gases da fermentação para dar o volume bom para o pão. E quando você tira a farinha, se torna muito mais difícil. Então, você encontra produtos cada vez melhores, né? Já tem outros substitutos hoje que já dão uns produtos bons. Iguais, eu acho que ainda não. A gente aqui, a Adnova, não trabalha com produtos sem glúten. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem aí farinha em praticamente todos os setores. Então, por mais efetiva que fosse o nosso processo de higienização em uma linha entre um produto com glúten para um produto sem glúten, o risco de contaminação na fábrica é muito grande. Então, eu tenho um almoxerifado, onde eu poderia estar tendo uma contaminação, e eu tenho o próprio carregamento de caminhão, onde eu tenho um produto ali que vai estar com farinha, porque acaba que os fardos ficam um pouco, né, às vezes fica um pozinho, e que a possibilidade de contaminação é muito grande. Então, assim, a gente hoje não produz por esse motivo. Eu teria que ter um outro local para armazenar matéria-prima separado, eu ter equipamento dedicado para produzir só sem glúten. Ok, ótimo, mas é um mercado que, assim, depois que tiver a oportunidade de entrar, estava vendo, assim, alguns produtos, né, infelizmente, assim, não tem muitas opções, mas as poucas que existem, né, ainda o pessoal está tendo que trazer de empresas de fora, assim, do Sudeste, até do Sul. Achei engraçado, claro, que foge um pouco da foco de vocês, mas um biscoito hoje, eu vi, comprando assim, que no caso, que era sem glúten, sem leite. Quando eu fui ver o rótulo da fábrica do Rio Grande do Sul, vendendo aqui, por exemplo, em Juazeiro. Aí eu falei, nossa, será que vem tão longe, o preço logístico, será que daqui a pouco tem uma fábrica de alguém para colocar aqui próximo? O mercado tá até que o cara tirou de lá da ponta para vir para cá. Então, assim, aí, eu sei que é difícil colocando, mas aos poucos esses mercados vão sendo absorvidos também por gente da nossa região. Mais tranquilo. Uhum. Exatamente, tem muito produto de fora, inclusive nessa linha de bolos, de panetone, agora nessa época você vê muito panetone que vem do sul, e eles vendem aqui concorrendo com as padarias, com os pequenos fabricantes, então na verdade tem mercado para todo mundo, né? Pegando o gancho aí desse comentário de Arão, Fabiana, a Denise, ela faz a seguinte pergunta: não valeria a pena a produção de itens regionais, pensando numa expansão de vendas a nível nacional? É um caso a se pensar, né? Porque quando você fala em produto regional,
o consumidor no Nordeste é diferente do consumidor do Sudeste. Então, teria que ser feito um estudo muito grande de sabores. Então, a gente tem muito sabor que é comum aqui no Nordeste que no Sudeste não iria. Então, depende do produto e depende desse estudo de mercado se vale a pena ou não. Ah, ok, obrigada. E a Daiane dos Anjos, né, a nossa aluna aqui do Instituto, pergunta se o produto é integral, por que se utiliza a farinha de trigo, que não é integral na composição do produto? Questão polêmica aí. Na verdade, hoje, né, não existe ainda, porque já está na agenda regulatória da Anvisa, uma definição do que seja um produto integral. Então, na verdade, teoricamente, quando o consumidor vai no mercado, o que você vê aí em todos os locais é a farinha integral tem que estar em primeiro lugar na lista de ingredientes. Mas você tem um pão com a característica que o consumidor quer, de ser macio, de não amargar, porque acaba que às vezes o trigo integral dá esse amargor. Então ele quer um produto integral, mas na verdade a gente não consegue uma qualidade 100% nesse pão integral. Então a gente precisa colocar um pouco da farinha de trigo branca, né? Que vai dar um pouco de volume, que vai melhorar a maciez, que melhora as características do pão em si. Mas assim, como não existe legislação, tem gente que usa 40%, tem gente que usa 10% e todo mundo está ali falando que o produto é integral. Então, quando sair uma legislação que defina melhor isso, eu acho que a concorrência aí vai ficar melhor. Ah, ok. Ótimo. Eu acho que responde um pouco ao questionamento da Denise também, né? Que ela pergunta, né? Os pães exigem um maior nível de glúten. Qual é esse valor de referência da farinha de trigo que são destinados para pães? Acho que você já... Hoje não existe esse valor definido. Então, depende muito da formulação de cada um. Normalmente, quanto mais farinha de trigo você colocar, mais cor vai dar nesse pão e ele vai perdendo essas características de volume e maciez. Ok. Sabe, não teria um valor mínimo de proteína para uma farinha de pão, diferente de uma farinha para bolo? O glúten no sentido de proteína? Na proteína, não. Por exemplo, existem farinhas que são melhores para bolo. No nosso caso aqui, a gente acaba padronizando uma só, até por problema de estoque, né? Então, quando você começa a dividir farinha para pão e farinha para bolo, se dificulta o processo. Então, a gente conseguiu ajustar a formulação de forma que eu consiga usar essa proteína que tem um teor maior de proteína e que tem um índice de glúten maior, né? Então, a farinha que a gente fala que é mais forte, a gente consegue usar a mesma farinha para os dois. Existem formas de você fazer isso. Fábio, Helenira gostaria de fazer uma pergunta. Quer ligar o áudio? Oi. Oi, pode falar. Então, a minha pergunta era porque a palestrante ele estava falando que o pão integral não é puro, né, do supermercado. E eles podem fazer essa mistura com trigo para ficar mais macio, né? E aí esse pão não é mais integral, né? Ele é o quê? Ele é um pão de centeio? Não, na verdade ele continua sendo pão integral, porque ali foi adicionado uma porcentagem de farinha integral. O que a gente não tem é o controle sobre a porcentagem de farinha integral que vai ter naquele pão. Então, assim, hoje já existe nesses pães embalados pão 100% integral. Já existem formas de você melhorar um pouco isso aí. Mas não... Como não existe legislação, você pode dizer, você coloca lá 10% de farinha integral, você coloca uma fibra de trigo e você fala que é integral. Por enquanto, ainda pode.
Obrigada, Fabi. Denise também tinha uma dúvida, mas ela comentou aqui que a professora Paula já complementou a dúvida dela. Eu já vi algumas empresas pensarem, até procurarem outras empresas para fazerem o produto sem glúten, porque dentro da própria linha de produção não tem como garantir 100% que não... E aí eu já vi algumas empresas, para não perder aquela clientela, terceirizar o serviço de produção de produtos sem glúten para poder atender a demanda do mercado. Exatamente, essa é uma das formas. Uma coisa que complica para a gente também, mesmo nessa questão do terceirizar, é que como a gente vende para padaria, então normalmente é um local ali que já está contaminado, né? Então, em se falando de pré-mistura, no caso. Então, eu vou fazer uma pré-mistura terceirizada, mas eu vou mandar na padaria, que eu não vou ter o controle de como que aquele cliente vai estar fazendo ali dentro da padaria. Dificilmente ele vai ter uma área separada. Então, o que complica hoje para a gente é isso também. Obrigada. Acho que a gente tem uma pergunta da Débora, né? Débora, você quer falar? A Débora está conosco. Eu acho que ela não está aqui no momento. Enquanto a Débora está aparecendo aí, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Débora informou que a pergunta dela já tinha sido respondida pela professora Paula também. Ela acabou complementando e respondendo a dúvida dela. Mais alguém, gente? Então, que maravilha essa participação aqui, não é? Alê, Ju, Arão. Queremos muito agradecer a Fabiana, a palestra foi maravilhosa. Queremos agradecer aos nossos alunos que estão aqui conosco até esse momento. Essa relação, essa discussão, né, dos produtos do Sul e do Nordeste, está vendo, Fabiana, o bom da gente misturar todo mundo, né? É verdade. Falando de recheio, eu estava aqui pensando no butiá, que eu só conheci por aqui. Eu queria encontrar um recheio de butiá. Vocês conhecem? Não. E trazer para cá o recheio de umbu, de tamarindo, que muita gente aqui não conhece também, ó. E seria uma maravilha essa troca, né? Ah, a Denise está explicando aqui. De pequi, a Cristiana está falando aqui Pequi. Legal. Aqui, de pequi, eles iriam adorar, Cris. Aqui, às vezes, aparecem essas sugestões. Não, vamos fazer um recheio de cajá, Mas a questão é o volume mesmo, né? Seria ótimo se tivesse volume para a gente produzir esses produtos mais regionais. Recheio de umbu, estou colocando aqui umbu no Então, Fábio, mais uma vez, a gente agradece a sua participação. Muito bom essa noite aqui contigo, esse horário. E o meu muito obrigado a ti e a todos os nossos queridos alunos e alunas que estão por aqui conosco. Obrigada a vocês também. Obrigada pelo convite. E qualquer coisa, pode entrar em contato aí. Paula tem meu contato, pode ficar à vontade. Ok, obrigada, Fabiana. Obrigada, gente. Oh, muito obrigada, Fabi, Paula, é tão bom reencontrar vocês, Alê, Arão, Cris, que eu não falei mais cedo, muito obrigada, Cris e Manu, que estão aí pelo chat, muito obrigada pelas explicações e pela contribuição, Fabi. Uma boa noite e espero reencontrá-las novamente, né? Também. Ok. Então, Fabiana, muitíssimo obrigada aí pela participação, pela colaboração. A tua experiência, com certeza, o que você falou hoje aqui vai servir muito de assunto nos momentos síncronos das aulas, seja de Paula, da gente também. O seu questionamento da parte de embalagem, né, o desenvolvimento, a gente fala bastante no início da disciplina de embalagem, para poder o pessoal ver que a embalagem não é só a questão de proteger o produto, mas também
vender, atrair o consumidor para poder levar para casa dele. Então, é a vitrine da marca da pessoa. Então, assim... Exatamente. Aí toda essa questão da inovação, como vocês investiram consideravelmente de uma parte para agora, tornando uma embalagem mais atual. Parabéns a ti. O pessoal agradece a presença dos alunos do IF Sertão e do IFSC também. E com certeza vai ter outros momentos, né, Paula? A gente trazer, seja a Fabiana de novo, outros colegas, quem sabe daqui a pouco trazer 2, 3 colegas ao mesmo tempo, de áreas diferentes, né, para poder te fazer esse momento de não só nos vermos, né, pelos anos, né, que a gente não se encontra, mas também compartilhar as experiências de cada um, viu? Muitíssimo obrigado. Verdade, Arão. Vamos fazer esse grupo aí de discussão, a mesa redonda virtual também. Muito feliz também dos nossos colegas estarem por aqui, dos colegas de profissão. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos.